Você sabia que mais de 1.100 brasileiros morrem por dia por doenças do coração? Esse número é um chamado à atenção. O colesterol é uma peça central nessa história e, felizmente, você tem muito poder sobre ele, especialmente pelo que coloca no prato. Eu sou o Dr. André Wamber, cardiologista, e hoje vou mostrar os 10 alimentos que podem ser a chave para melhorar seu perfil lipídico e os 5 alimentos surpreendentes que muitas vezes, sem você perceber, elevam o seu colesterol. Fica comigo até o final. Tem dicas práticas e reais que você pode aplicar já hoje. Se essa mensagem estiver falando com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Antes de entrar na lista, precisamos alinhar o básico para você entender por que essas escolhas importam. Colesterol é uma substância essencial ao corpo, faz parte das membranas celulares, é precursor de hormônios e está envolvido na produção de bile. Mas o que muita gente não percebe é que cerca de 70–80% do colesterol do nosso organismo é produzido internamente, especialmente pelo fígado. Imagine o fígado como uma fábrica que regula a produção conforme sinais metabólicos. O restante vem da dieta. Nem todo colesterol é igual. Quando falamos de mau colesterol, nos referimos ao LDL, que tende a depositar-se nas paredes das artérias e contribuir para a formação da placa de ateroma. O HDL é o bom, ele ajuda a recolher colesterol da corrente sanguínea e leva de volta ao fígado. Quando as artérias acumulam placa, ocorre o que chamamos de aterosclerose, que aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, medir o colesterol e entender seu perfil lipídico é tão importante. As metas de LDL variam conforme o risco cardiovascular individual. Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemias, valores de referência e metas são adaptados ao risco. Para pessoas de baixo risco, a meta pode ficar em torno de LDL menor que 130. Para risco intermediário, algo como menor que 100 mg. Em indivíduos com alto risco, exemplo diabetes com lesão de órgão-alvo, doença arterial estabelecida, as metas são mais rigorosas, frequentemente menor que 70 mg ou ainda menor que 50 mg em alguns cenários de muito alto risco. Em contraste, valores de HDL desejáveis são tipicamente maior que 40 mg para homens e maior que 50 mg para mulheres. Esses números servem como guia, mas a interpretação e as decisões sobre tratamento devem sempre ser feitas em consulta com seu médico, que avalia o contexto completo. Antes de listar os alimentos, lembre os 3 pilares que mais impactam o colesterol sem medicação: perda de peso, exercício e dieta. Perder 5–10% do peso corporal costuma trazer benefícios metabólicos relevantes, inclusive redução da produção de colesterol pelo fígado. A fábrica diminui a produção quando a carga energética cai. Exercício regular, na casa dos 150 minutos por semana de atividade moderada, ajuda a elevar o HDL e melhora o perfil geral. E a alimentação? Priorize fibras solúveis, gorduras mono e poliinsaturadas e alimentos com fitoesteróis. São eles que, em conjunto, reduzem a absorção intestinal e a produção hepática do colesterol. Agora sim, vamos aos 10 alimentos que você pode incluir no dia a dia e como usá-los na prática. 10. Aveia. A aveia contém beta-glucana, uma fibra solúvel que se liga ao colesterol no trato digestivo e ajuda a removê-lo. Revisões mostram reduções modestas de LDL na faixa de aproximadamente 5–8%, quando se consome pelo menos a quantidade sugerida. Como porção prática, 1,5 xícara de mingau de aveia cozida no café da manhã ou 40–50 gramas de aveia em flocos já é um bom começo. Dica: acrescente frutas frescas e 1 colher de chia para textura e nutrientes extras. 9. Berinjela. A berinjela tem mucilagens e fibras que colaboram com a diminuição da absorção de colesterol e contribuem para a saciedade com baixo aporte calórico. Use-a grelhada, assada ou em refogados. Meia xícara de berinjela cozida em uma refeição pode ser uma inclusão fácil. Substituir frituras por berinjela assada é uma troca simples e eficaz. 8. Feijões e outras leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico e ervilha são ricos em fibras solúveis e proteínas vegetais. Estudos mostram que consumir cerca de 3/4 de xícara por dia pode reduzir o LDL na ordem de 5% ou mais, além de controlar glicemia e trazer sensação de saciedade. No Brasil, incorporar feijão pelo menos uma vez ao dia é culturalmente fácil e muito benéfico. 7. Quiabo. Embora menos popular em algumas regiões, o quiabo é uma fonte de mucilagens que se ligam a lipídios durante a digestão, ajudando na eliminação do colesterol. Cozinhe-o sem empanar e prefira preparos que não incluam fritura. Uma porção de meia a 1 xícara em um prato rende fibras e textura interessante. 6. Chia. Sementes de chia oferecem fibras solúveis e uma forma vegetal de ômega 3, ácido alfa-linolênico.
Em estudos, a inclusão de 1 colher de sopa por dia mostrou efeitos modestos na redução de triglicerídeos e na melhora do HDL em algumas populações. Dica prática: misture 1 colher de sopa em iogurte natural, vitamina ou no mingau de aveia. 5. Linhaça. Assim como a chia, a linhaça contém ALA, ômega 3 vegetal, lignanas e fibras solúveis. A farinha ou sementes de linhaça moída, na quantidade de 1 a 2 colheres de sopa por dia, pode melhorar o perfil lipídico e também ajudar na redução da pressão arterial em algumas pessoas. Lembre-se de preferir a linhaça moída para absorver melhor os nutrientes. 4. Azeite de oliva. O azeite extra virgem é rico em gorduras monoinsaturadas e compostos antioxidantes. Substituir gorduras saturadas por azeite reduz LDL, além de oferecer efeitos anti-inflamatórios. Use 1 a 2 colheres de sopa por dia em saladas, finalizações e cozimento leve. Trocar óleo de coco ou manteiga por azeite é uma intervenção prática de grande impacto. Peixes ricos em ômega 3. Salmão, sardinha, atum e cavala têm ácidos graxos ômega 3 que ajudam a reduzir triglicerídeos e podem aumentar de forma discreta o HDL. A recomendação prática é consumir peixes gordos cerca de 2 vezes por semana. Para quem não gosta de peixe, as preparações com sardinha enlatada em água ou grelhada são opções econômicas e nutritivas. 2. Frutas ricas em pectina e abacate. Frutas como maçã, pera, frutas cítricas e o próprio abacate contêm pectina e fibras solúveis que reduzem a absorção de colesterol. O abacate, além disso, é fonte de gordura monoinsaturada, que pode substituir manteiga e outras gorduras saturadas. 1 maçã por dia, ou 1/4 a meio abacate em uma refeição, são porções práticas e eficazes. 1. Oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas. No topo por uma razão. Oleaginosas combinam gorduras mono e poliinsaturadas, fibras, vitamina E e fitosteróis que ajudam a reduzir o LDL. Um punhado diário, aproxima 20 e 30 gramas, é suficiente para colher benefícios sem exagerar nas calorias. Trocar um lanche industrializado por um punhado de castanhas já é uma grande mudança. Incluindo 2-3 desses alimentos por dia, por exemplo, aveia no café, feijão no almoço, uma porção de oleaginosas como lanche, você cria um efeito sinérgico que vai além do impacto isolado de um alimento. E lembre, porções são importantes para evitar ganho calórico que anule os benefícios. Agora, os 5 alimentos surpreendentes que podem elevar seu colesterol e que muitas vezes passam despercebidos. Quando eu digo surpreendentes, é porque eles são comuns na cozinha ou em dietas da moda, mas têm efeitos adversos no perfil lipídico. 1. Óleo de coco. Muito divulgado como saudável, o óleo de coco contém cerca de 85% de gordura saturada. Gorduras saturadas tendem a elevar o LDL. Se você usa óleo de coco diariamente para cozinhar ou em bebidas, considere alternativas: o azeite de oliva para preparos frios e o óleo de girassol, canola para cozinhar em temperatura moderada. 2. Carnes processadas, bacon, salsicha, salame. Além de gorduras saturadas, esses produtos têm alto teor de sódio e aditivos que associam-se à piora do perfil lipídico e a outros riscos de saúde. Reduza a frequência e prefira carnes magras frescas ou opções de proteína vegetal. 3. Fritos industrializados e snacks crocantes, nuggets, salgadinhos. Muitos desses produtos contêm gorduras trans ou óleos oxidáveis que elevam o LDL e reduzem HDL. Mesmo frituras caseiras, se repetidas, produzem lipídios danificados. Prefira assados, grelhados ou preparados na air fryer com pouca gordura. 4. Produtos de confeitaria e padaria industrial, biscoitos recheados, bolos, tortas. São ricos em gorduras saturadas e trans e em carboidratos refinados, que favorecem a esteatose hepática e aumentam o LDL e os triglicerídeos. Trocar essas opções por versões caseiras com farinha integral e menos açúcar pode ser um começo, mas reduzir o consumo é o ideal. 5. Laticínios integrais, leite integral, manteiga, queijos gordurosos. Produtos lácteos gordurosos têm gordura saturada que pode elevar o LDL. Em boa parte das pessoas, optar por versões semidesnatadas ou desnatadas, usar iogurte natural em vez de cremes e escolher queijos com menor teor de gordura são trocas inteligentes. E quanto aos ovos? Essa é uma dúvida muito comum. O ovo é uma fonte nutritiva de proteínas e micronutrientes.
Para a maior parte das pessoas, consumo moderado de ovos, por exemplo, até 1 por dia ou 3 a 7 por semana, não aumenta de forma significativa o colesterol sanguíneo. Em indivíduos com hipercolesterolemia familiar ou situações muito particulares, o efeito pode ser diferente, por isso a orientação personalizada do médico é essencial. Não transforme o ovo em vilão automaticamente. Pense na alimentação como um todo. Algumas trocas práticas que costumam funcionar bem. Substituir óleo de coco por azeite de oliva, trocar manteiga por iogurte natural em receitas quando possível, preferir carnes magras e reduzir embutidos, incorporar leguminosas no lugar de parte da carne e optar por lanches com frutas e oleaginosas ao invés de biscoitos industrializados. E se apesar dessas mudanças os números continuarem altos, quando devemos considerar medicação? Existem 3 classes principais que você provavelmente encontrará na conversa com seu médico. Estatinas. Sua ação principal é reduzir a produção de colesterol pelo fígado. Pense nas estatinas como fechar parcialmente a torneira quente da fábrica hepática. Elas têm ampla evidência de redução do risco de eventos cardiovasculares em pacientes de risco, mas não são isentas de efeitos. Algumas pessoas relatam dor muscular ou alterações em exames de função hepática, por isso o acompanhamento é importante. Ezetimiba. Age reduzindo a absorção intestinal de colesterol. Seria como fechar a torneira fria que entra pelo intestino. Muitas vezes é usada em combinação com estatinas quando a redução esperada não é atingida só com uma classe. Inibidores de PCSK9 são medicamentos injetáveis que aumentam a disponibilidade de receptores de LDL no fígado para remover mais LDL do sangue. Imagine que o PCSK9 tende a entupir o ralo dos receptores, e os inibidores atuam como um desentupidor, permitindo que mais colesterol seja retirado da circulação. Esses medicamentos geralmente são usados em casos de muito alto risco ou quando as estatinas e ezetimiba não são suficientes, e costumam ter custo e acesso mais limitados. Em termos práticos, sinais de que a avaliação medicamentosa é necessária incluem LDL muito elevado, por exemplo, maior que 190 mg por decilitro sem outra causa clara, doença arterial aterosclerótica estabelecida, pessoas que já tiveram infarto, AVC ou revascularização, ou persistência de LDL acima das metas mesmo após mudanças de estilo de vida. Reforço sempre, a decisão por tratar com medicação, qual classe usar e em que combinação é individual e deve ser tomada com seu cardiologista ou clínico, considerando benefícios, riscos, tolerabilidade e custo. É importante também entender que alimentos funcionam em conjunto e que os efeitos de um único alimento não são absolutos. Por exemplo, a aveia pode reduzir o LDL de 5 a 8% em estudos. As leguminosas também trazem reduções na casa dos 5%. E a soma dessas trocas na rotina alimentar, mais perda de peso e exercício, tem potencial de mudar resultados de forma clínica. Não devo e não vou prometer cura com uma receita alimentar. O que posso garantir é que pequenas mudanças consistentes, somadas, têm impacto real e mensurável. Vamos a um plano de ação prático que você pode adotar a partir de hoje. Primeiro, tente perder de 5 a 10% do seu peso corporal se estiver acima do ideal. Mesmo essa redução modesta melhora o metabolismo e diminui a produção hepática de colesterol. Segundo, acumule pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica moderada, caminhada rápida, bicicleta, natação e inclua 2 sessões de musculação por semana quando possível. Isso ajuda a elevar o HDL e melhora a sensibilidade à insulina. Terceiro, ajuste sua alimentação. Inclua diariamente 1 a 2 porções dos alimentos da lista dos 10. Por exemplo, aveia no café, feijão no almoço, um punhado de oleaginosas como lanche. Evite os 5 vilões: óleos ricos em saturados, embutidos, frituras, confeitaria industrial, laticínios integrais em excesso. E prefira trocas simples, como azeite no lugar de manteiga. Quarto, se mesmo com essas medidas seus exames não alcançarem as metas, agende uma consulta para discutir risco global e a necessidade de medicação. E sempre que iniciar ou suspender qualquer medicamento, relate ao seu médico qualquer sintoma ou efeito que surgir. Do ponto de vista de saúde pública, controlar o colesterol é uma das formas mais efetivas de reduzir morte cardiovascular. Pequenas decisões individuais, escolher o azeite no lugar do óleo de coco, trocar um biscoito por uma maçã, acrescentar uma porção de feijão, multiplicadas por milhões, mudam estatísticas. E na prática clínica, vejo regularmente pacientes que melhoraram seus números com combinações de alimentação, perda de peso e atividade física, e também aqueles que precisaram da associação com medicamentos para alcançar metas mais agressivas. Ambos os caminhos são legítimos e complementares. Para recapitular: 1. Entenda que o colesterol vem majoritariamente do fígado, mas a alimentação conta.
2. Foque nos 3 pilares: perda de peso, exercício e dieta. 3. Inclua regularmente aveia, berinjela, feijão e leguminosas, quiabo, chia, linhaça, azeite, peixes ricos em ômega 3, frutas com pectina e abacate e oleaginosas. 4. Evite ou reduza óleo de coco, carnes processadas, frituras industrializadas, produtos de confeitaria industrial e laticínios integrais em excesso. 5. Converse com seu médico sobre metas e, se necessário, sobre estatinas, ezetimiba ou inibidores de PCSK9. Pequenas mudanças consistentes somadas fazem grande diferença. Se você quer aprofundar, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Lá eu tenho conteúdo sobre a alimentação para quem tem diabetes, hábitos que prejudicam o coração e explicações sobre exames. Também recomendo visitar cardiodf.com.br para materiais complementares e orientações. E, acima de tudo, procure seu médico para interpretar seus exames e construir um plano individualizado. Obrigado por assistir. Cuide do seu coração, porque cada escolha conta.